Oi pessoal, tudo bem? Uma pergunta que eu sempre me fiz durante todo o meu início de carreira profissional foi por que a teoria financeira é tão complicada de se adaptar para as micro e pequenas empresas. Então eu vou contar uma historinha aqui que vai explicar um pouquinho aonde nós chegamos, né? Como chegamos até aqui. Então eu resolvi fazer uma pós-graduação, isso há uns 12 ou 14 anos atrás, de uma grande instituição nacional. E aí nessa pós-graduação, o tempo todo eu tentava trazer a realidade da teoria financeira para micro e pequena empresa, né? A gente estava crescendo, eu queria algumas respostas e na teoria eu tinha uma certa dificuldade de fazer o que eu queria fazer, de entender o que eu queria entender, né? E aí eu questionava muito aos professores, dizendo, professor, cite um exemplo para micro e pequena empresa. E eles sempre diziam, não, olha, um exemplo, necessidade de capital de giro é ativo circulante, menos passivo circulante e tal. E eu digo, mas professor, a gente não tem essa informação na micro e pequena empresa. A gente nem entende de ativo e passivo, essa parte contábil é muito complexa para a gente, e principalmente porque a gente nem manda todas as informações para o contador, né? Então, o ADRE, né, aquele documento que vem do contador, não é real, a gente não tem como tirar dela a informação. E os professores dizem, mas tem que ser por aí, não tem jeito. E aí, a teoria toda era muito complicada e eu questionava muito aos professores e nem os próprios professores conseguiam adaptar a teoria para as micro e pequenas empresas. E aí, realmente, eu abandonei o curso e fui estudar no dia a dia, na prática, realmente, o que era importante saber para a gente. E aí eu fui criando um método simples de entendimento dessa teoria. Né? E aí, aos poucos, comecei a dar consultorias, a coisa começou a funcionar, as pessoas foram foi ficando mais clara essa teoria para as pequenas empresas e hoje a gente tem muitos produtos para micro e pequenas empresas de uma forma muito simples, né? Então, eu vou citar um exemplo básico que acontece nas empresas, é a questão da necessidade de capital de giro e do resultado da empresa, né? Então, assim, o que a grande maioria dos empresários faz é o seu fluxo de caixa ali manual, né? Saber o que é que tem para pagar, o que é que tem para receber, e aí vai fechando o mês de acordo com essa necessidade de dinheiro que ele vai tendo, né? Só que muito mais importante do que essa necessidade do capital de giro, nesse fluxo de caixa, é saber se você está tendo lucro ou prejuízo. E isso, por incrível que pareça, a maioria dos empresários não tem essa clareza. Então, assim, quando você tem necessidade de capital de giro, ela pode ser por um descasamento entre o que você vai receber e o que você vai pagar, isso acontece com uma certa frequência, mas essa necessidade de capital de giro pode ser porque você está tendo prejuízo e muitas vezes não sabe. E aí vai buscar dinheiro num banco ou do próprio bolso e tudo para bancar um prejuízo. E isso é muito danoso para a empresa, né? Então, o que a maioria dos empresários precisa saber é se está tendo lucro ou prejuízo, efetivamente. E isso muitos deles não sabem. Então, o fechamento de mês, saber exatamente quanto você lucrou naquele mês, é uma coisa relativamente fácil de fazer, mas você não encontra na teoria financeira, né, para você adaptar à nossa realidade de micro e pequena empresa. Então, a gente precisou criar um método para facilitar isso, e esse método, de certa forma, é muito simples de fazer. Então, por exemplo, a necessidade de capital de giro pode vir do prejuízo que você esteja tomando e não sabe. Então, por exemplo, você só consegue fazer uma formação de preço do seu produto certinha se você tiver um fechamento de mês, saber quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, quanto você retira por mês, se isso está prejudicando ou não a empresa. Então, essas perguntas só são respondidas se você tiver um fechamento de mês, né? Assim, você com o fluxo de caixa, né, com o que você tem a pagar e receber, você não tem essas respostas muito claras, né? Então, é importante saber do fluxo de caixa, claro, o que é que tem a pagar, o que é que tem a receber, mas tão importante, ou mais importante quanto, é saber quanto você está lucrando ou quanto você está tendo de prejuízo, né? Então, assim, essas respostas são muito importantes você saber, sem dúvida nenhuma. Ponto de equilíbrio a gente retira do fechamento de mês também. É uma série de respostas importantes a gente tira de fechamento de mês e não de fluxo de caixa. E nisso nós podemos te ajudar.